Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada porque tu és um Deus presente e o Senhor nos sustenta pela tua destra poderosa e fiel. Graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Jesus amado, porque o Senhor nos tem orientado, sustentado, provido. Ah, Senhor, grandes coisas tens feito por nós. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor envie os teus anjos para acamparem dentro e ao redor de cada lar que aqui ouvir este devocional. Também te peço que o Senhor venha estar ministrando em minha vida e através da minha vida para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu estou disponível para ti. Então, Jesus querido santo, usa-me conforme apraz o teu querer e a tua vontade. Ministra em nós com teu espírito e abre o nosso conhecimento e discernimento. Senhor, que o nosso coração esteja voltado para ti, os nossos ouvidos atentos e sensíveis aos teus sussurros. Forja em nós o teu caráter e dê-nos a mente de Cristo para aprendermos e tudo quanto aprendermos, que venham estar gravadas na tábua dos nossos corações e venhamos pôr em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia e também ao redor de nós, na vida de quem estiver ao nosso redor e aonde nós formos, porque nós vivemos para a honra e glória do teu nome. E já te agradecemos, Senhor. Toma o teu devido lugar de primazia aqui e ministra em nós poderosamente. Amém. Vamos iniciar? Hoje o nosso devocional é fugir de Deus. Custa mais do que obedecer. Vamos falar de Jonas. Olha, nós vamos iniciar falando de Jonas hoje, mas amanhã o nosso devocional também falará de Jonas. E nós aprenderemos sobre esse personagem bíblico. Quem foi Jonas? Tá? Jonas, quando fugir, não é opção. Não, eu já fugi. Já sim, eu já fugi e deu errado. O devocional de hoje foi feito com base no livro de Jonas. Que bênção! Hoje iniciamos um devocional e amanhã também falaremos de Jonas. Jonas foi um profeta chamado por Deus para pregar arrependimento ao povo de Nínive, uma cidade conhecida por sua maldade. Porém, ao invés de obedecer, ele fugiu na direção oposta. Se Nínive ficava para o sul, ele foi para o norte. Ó, para isso. Durante sua fuga, uma tempestade o alcançou no mar, o lançou no mar, no caso. E ele foi engolido por um grande peixe. Nós vamos entender isso com detalhes amanhã. Não foi bem assim, tem muitos detalhes aqui que aconteceu. Aqui está abreviando. Aqui está somente falando que durante sua fuga uma tempestade o lançou no mar e ele foi engolido por um grande peixe. Não, teve muita coisa que aconteceu. Aqui é uma abreviação. Após 3 dias, Jonas clamou a Deus e foi vomitado em terra firme. Eu não sei vocês, mas esses dias eu vi uma reportagem americana onde um turista parece que caiu na água, ele caiu, e um peixe muito grande, que por nome baleia, o engoliu. Sim, aconteceu de verdade mesmo. Vou procurar essa reportagem para vocês. Sim, o grande peixe o engoliu e ele entrou em desespero. Mas depois o peixe o vomitou na praia. Ó, que incrível, né? Eu espero que ele tenha entendido o recado de Deus. Então, após 3 dias, Jonas clamou a Deus e foi vomitado em terra firme. Deus lhe deu uma nova chance e dessa vez Jonas obedeceu. Precisava disso? Não, né? Mas tá, fazer o quê? Nínive se arrependeu, a cidade se arrependeu. E Deus os poupou, porque Deus estava prestes a destruir aquele povo. E ó, no final,
Jonas ficou indignado com a misericórdia de Deus, revelando seu coração ainda resistente. E o que é ser humano? A gente olha assim e fala assim, Jesus, essa pessoa ali não tem jeito, não. Tem não. Quantas vezes nós já fizemos isso? Nós olhamos para uma pessoa e vemos, essa pessoa não tem jeito. Não. Essa pessoa, não. E muita gente ainda fala coisas que não deve, que eu não vou nem ser ousada e abusada de falar, mas dizem, nossa, essa pessoa assim, ó, nem dá jeito. Aí fala o nome, sabe? O nome supremo, para vocês terem uma ideia. Nossa, essa pessoa, aí inclui o nome supremo do Todo-Poderoso, né? Que habita nos céus, morreu na cruz por amor às nossas vidas, vocês já entenderam, né? E dizem, não dá jeito também, não. Pois é. Tem gente que fala isso. Mas aí, depois de um certo tempo, aquela vida se encontrou com o Todo-Poderoso Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz por amor à minha vida e à vida dessa pessoa, ao qual nós olhamos e dizemos, não tem jeito não. Mas houve jeito sim. E Deus fez o quê? Salvou, libertou, curou, transformou. E Ele faz infinitamente mais do que pedimos e até pensamos. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou e não mudará porque Ele é imutável. Então, o mesmo poder que Ele tinha, Ele tem, tá? E Ele continuará, entendendo que somos falhos, frágeis, seres humanos dependentes dEle, e Ele continuará nos ajudando a vencermos os obstáculos e seguirmos firme. Amém? 4. Vamos lá para lições poderosas do livro de Jonas. Você pode até fugir, mas Deus não desiste de você. Jonas tentou fugir de propósito de Deus. Sim, ele tinha tudo maquinado na cabeça dele, mal sabia ele que Deus sonda os nossos pensamentos e o nosso coração. Me entendeu? Quando ele foi parar na boca do peixe, no estômago. Jonas tentou fugir do propósito e de propósito de Deus, mas o amor divino o alcançou, até nas profundezas do mar. Isso mostra que, por mais longe que você vá, Deus vai te buscar. Não. Você pode estar no meio da bagunça. Se Deus falar com você, no meio da bagunça, tu vai entender e tu vai sair dali. Ó, eu tava no meio de um baile. E surgiu uma situação onde que eu falei, e agora, Jesus, o que eu faço? E então, eu mesmo, olha só, olha só. Eu mesma falei, Jesus, eu não gosto de mentir, mas eu vou ter que mentir. E mentir. Mentir e sair dali, daquele baile. E graças a Deus eu recebi escape e livramento. Porque se não fosse esse Deus misericordioso, o que é que seria de mim hoje? Eu não gosto nem de pensar ou imaginar. Então, não adianta a gente fugir. Nesse estado em que eu estava no baile, eu estava fugindo do quê? Da solidão. Da falta de amigos. Do que eu achava que nunca fosse ter.
Eu achava que, poxa, eu não tenho amigos e eu nunca vou ter. E eu me sentia sozinha, solitária. Ai, e eu ia para lá para ver se arrumava amizade. E eu via as amizades que não prestavam. Porque Deus não me deixou esconder. Mas quando a gente quer teimar, a gente fica lá e finge que não vê. Até que aquilo te afete. É aí que você entende, verdadeiramente não é para mim. Verdadeiramente não tenho que estar aqui. Não tenho que estar perto dessa pessoa. Não presta, não vai dar certo. Então, é melhor obedecer do que padecer, né, mãe? Obedece quem tem juízo, porque senão padece, né, mãe? Ela me ensinou isso. Pois é. Então, Deus é persistente em amor. Ele foi me buscar nesses cantos. Ele foi me mostrar, ele me mostrava, não escondia nada de mim. Ele me mostrava, ó, não presta, filha, você vai continuar? Não presta, não vai dar certo. Você não está entendendo, você não tem maturidade, mas não vai dar certo. Você quer ver mais? E sabe quando a gente ainda duvida? Ah, não, aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes, você... Não, é o caso. Ser humano erra, todo mundo é falho. Não, mas aí, quando o Espírito Santo fala lá dentro de você, você não tem como. E eu nem achava que era o Espírito Santo. Eu achava, na época, porque eu não tinha entendimento, que era o famoso que todo mundo fala, ah, o meu sexto sentido me avisou. Não, não é. Não é sexto sentido, não. É o Espírito Santo. É a misericórdia de Deus. É o amor de Deus. Nos mostrando. Nos direcionando e nos redirecionando. Deus não esconde nada da gente. Principalmente quando nós pedimos para que Ele nos revele. Lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz, clame a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que não o sabes. Aí a obediência pode ser desconfortável, sim, mas sempre é frutífera. Sempre. Sempre. Obedecer nem sempre é fácil. Não é, não. Mas quando Jonas finalmente cumpriu a missão, vidas foram salvas. Mas Jonas não queria. Jonas queria que Deus tacasse fogo na cidade. Olha para isso. A sua obediência pode ser resposta de oração na vida de alguém. Glória a Deus. Lições poderosas do livro de Jonas. São 4 lições poderosas no livro de Jonas. Deus é um Deus de segundas chances. Sim, Ele é. Mesmo após a desobediência, Deus deu a Jonas uma nova oportunidade. Deus não deu só uma oportunidade a Jonas, não. Deus falou com Jonas, mas ele disse que não. Ele é abusado, né? Olha para isso. Vamos ler o livro de Jonas. Só tem 4 capítulozinhos, é curtinho e vocês vão me entender amanhã. Vou fazer o devocional mais cedo. Ele faz o mesmo comigo e com você. Sim, ele fez inúmeras vezes. Nunca é tarde para recomeçar. A misericórdia de Deus é maior que o nosso senso de justiça. Com certeza. Jonas queria punição para o povo de Nínive. Mas Deus queria arrependimento. Deus queria salvar aquele povo. Isso é para vocês já terem uma noção. Que Deus veio ao mundo até para salvar aquele que é assassino. O ladrão. Sim, se essa pessoa que é assassino, que é ladrão, que é... Se essa pessoa se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, se encontrar e tiver um encontro verdadeiro com Cristo,
seguir a Cristo e não cometer mais os pecados que cometia, Jesus o salva sim. Porque quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, existiam 2 ladrões. Um do lado direito e um do lado esquerdo. O do lado direito falou com Deus, com Jesus, e o Senhor Jesus respondeu para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no céu, né? Lá no... E o da esquerda? O da esquerda estava fazendo o quê? Zombando, como os da esquerda gostam de fazer, zombando, né? E então, o que foi que aconteceu? O da direita foi salvo, subiu aos céus, glória a Deus. A misericórdia de Deus é maior que o nosso senso de justiça. Jonas queria punição, mas Deus queria arrependimento daquele povo. Deus nos ensina a amar até aqueles que não entendemos. Sim. Já existiu alguém na sua vida que você olhou para a pessoa e falou assim: pedra no sapato? Ou pessoa irritante. Não consigo aturar não. É um pé no saco. Você já? Mas Deus nos dá domínio próprio, sabedoria. Ele deposita em nós o amor que Ele tem por nós. É uma fraçãozinha. Ele derrama sobre nós para que nós tenhamos este amor por essas outras pessoas também. E Deus nos ensina a amar até aqueles que não entendemos ou não achamos merecedores. Sim, Ele faz isso. Desafios práticos para esta semana. Hoje é o último dia da semana, amanhã já é um novo dia. E já vamos iniciar com praticando esses desafios. Orar pedindo direção de Deus e disposição para obedecer. Seja o que quer que Ele quer que façamos, devemos fazer. Anotar algo que Deus tem colocado no seu coração e que você tem evitado. O que é, hein, que Deus está falando com você lá, que vira e mexe, aparece no seu pensamento, você está assim do nada, e aí aparece, pá, aquele pensamento. Aí você, ixi, vai pra lá. Aí você, vai pra lá. Faz igual a Jonas. Aí depois o pensamento vai, daqui a pouco volta de novo. Pois é Deus. Comece a dar um passo nessa direção. Vai lá, vai verificar. Ai, Jesus, eu vou. Eu vou, Jesus, eu vou. Eu vou, Senhor, eu vou. Ofereça perdão ou misericórdia a alguém que você sente que não merece. Tem que oferecer, porque Deus nos oferece misericórdia e perdão todos os dias e por várias vezes ao dia. Vocês já pararam para pensar em quantas vezes você peca? Eu já falei e falo até para o meu filho. Nós pecamos até em respirar. Ai, mas que exagero. Nossa, isso é um absurdo. Até em respirar foi o que meu filho falou para mim. Sim, filho, até em respirar. Mãe, pela madrugada, né? Também não exagera. Falei, não, filho, sim, porque Deus nos deu uma ordem para respirarmos. Você respira como tem que respirar? Você respira? Eu te pergunto aí, você desse outro lado que está me ouvindo, tu respira? Primeiro, a gente faz o quê? Os médicos da Terra foram ensinados por Deus. Primeiro, a gente faz o quê? Inspira, puxa a respiração pelo nariz, com a boca fechada e a barriga para dentro, comprimindo. E solta a respiração pela boca e com a barriga comprimindo também. E aí, você faz certo? Pois é. Inspira, depois expira. Você faz certo? Você quer saber quando é que nós fazemos certo a respiração? Quer? Não é no nosso dia a dia, não. É quando estamos dormindo. O nosso corpo, que tem as partículas do grande eu sou dentro de nós, se
regenera enquanto estamos dormindo e respiramos corretamente. Fazemos a movimentação da respiração, tanto no seu tórax, na sua barriga, quanto os seus pulmões fazem corretamente. E quando isso sai do controle, há o ronco, há a apneia. Gente, para vocês verem, é uma luta. A gente desobedece até no modo quando respiramos. Aí lá no exército diz peito peito para fora, barriga para dentro, assim que meu pai falou. Peito para fora, barriga para dentro, direito coluna. E aí, você anda assim? Não anda não. Não, tem que andar com a coluna retinha. Tem que sentar com a coluna retinha. Você faz isso? Aí já é uma desobediência. Mas Deus não leva isso aí em conta não, porque Ele sabe que nós somos seres humanos e falhos. Então ore, pedindo direção de Deus e disposição para obedecer o que Ele quer que você faça. Diga para Deus assim, tenha ousadia, tá? Tenha ousadia de falar assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Faz em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade, faz conforme o Senhor quer, porque eu nasci para te adorar de todas as formas. Tenha essa ousadia. Vai doer. Eu já respondo, porque Ele vai mostrar coisas que são desagradáveis aos nossos olhos e nós não vemos. E eu fui mostrada esses dias aí, até falei com vocês. Eu fiquei triste, fiquei jururu, mas graças a Deus eu já entendi. Então, você também tem que anotar o que Deus tem colocado no seu coração. O que é? Aquela coisa, aquele pensamento, aquele sentimento, aquela vontade que vem, sabe? Que você está assim, se desviando dela. Não se desvia não. Para prestar atenção. Que vontade é essa? Que desejo é esse? Vai lá, dá uma averiguada. Ofereça perdão ou misericórdia a alguém que você sente que não merece. Sim, é difícil. Mas imite a compaixão de Deus. Imite. A gente não vai ser perfeito, não. Mas se tentar imitar, Deus vai ver o nosso esforço. E Ele vai nos abençoar. Uma reflexão? Será que eu tenho sido como Jesus? Fugindo? Não. Será que eu tenho sido como Jonas? Fugindo daquilo que Deus me pediu para fazer? Eu tenho. Vou confessar logo. Tenho sim. Deus me mandou fazer os meus exames e eu estou postergando. E toda vez que vocês já perceberam aqui que Ele está falando comigo, vai lá fazer o que você tem que fazer. E eu estou postergando. Pois é. Será que eu tenho me indignado quando Deus age com misericórdia para com os outros? E isso daí é um problema seríssimo, tá? Muito sério. Porque sim, eu já me indignei, já falei com Deus até. Falei, Senhor, isso não é certo não. Meu Deus, eu não quero sentir isso não. Mas olha, isso aqui. Tá? Essa pessoa fez assim. O Senhor podia fazer isso. Né? Oh, meu Deus, como nós somos falhos. Será que eu tenho me recusado a perdoar ou ser canal de salvação por causa do meu julgamento pessoal? Olha, vou contar para vocês, isso é gravíssimo. Já passei por isso. Sim. Não, aquela pessoa ali, eu não vou falar nada. Jesus amado. Ai, que tapa na cara. O Espírito Santo acabou de falar para mim. Passou não, você passa. Sim, passa. Pois é isso aí. Às vezes nós olhamos para as pessoas e vemos assim, não adianta falar. Não quer nada com nada. Vou largar de mão. Vou deixar para lá. Eu não vou falar mais nada. Mas aí, sabe o que acontece nessas horas? O Espírito Santo faz
uma reviravolta na sua cabeça, que você se lembra, o dedo que aponta para uma pessoa, você já olhou que o dedo que aponta para a pessoa tem vários voltados para si mesmo? Na sua mãozinha, quando você está apontando para uma pessoa, vários dedos estão apontados para você mesmo. Primeiramente, olha para você, para depois você apontar para os outros. Né? É isso aí que o Espírito Santo fala para mim. Você vai deixar de fazer o que eu mandei você fazer? Por quê? Porque quantas vezes eu te chamei e você me desobedeceu? Aí já começa a falar. Já começa a me dar tapas, uns puxões de orelha, eu fico igualzinho aqueles cachorrinhos, caim, 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 que o senhor tem razão, o senhor tem razão, o senhor tem razão. Eu já desisto de desistir logo. Eu já falo, já desisti de desistir, tá bom? Ó, tô aqui, ó, firme e forte. O senhor me fortalece, o senhor me renova, mas que dá vontade de desistir, dá, Jesus, dá. Ele fala pra mim, sabe o quê? Você é ser humana, falha, pecadora. A obra, você só tem que ser o canal. Deixa que a obra que sou eu que faço. Eu falei, amém. Aí, tá vendo? É um tapa atrás do outro, gente. Ó, lutar contra ser como Jonas é difícil. Mas nós agimos assim. E temos que tomar cuidado. Aplicação à vida. Jonas nos lembra que Deus nos chama, não apenas para transformar os outros, mas para sermos transformados também. Oh, glória! É isso aí que Deus faz comigo todo dia. Me transforma a cada dia. Quando aceitamos o chamado, Deus não apenas nos usa, Ele nos molda também. Nos amadurece e nos revela partes do nosso próprio coração que ainda precisam ser curadas. Olha aí, gente. Tá vendo? Deus me revelou naquele dia lá o que eu fiz aqui, que vocês sabem o quanto eu fiquei triste, eu mesma. Mas o que foi? Não foi para me enfiar um dedo na minha cara e dizer, olha, você... Não, foi para dizer, filha, olha, esse lado aí não tá bom não, você precisa trabalhar isso daí, você precisa prestar atenção nisso aí, filha, ó. Sabe? Então, é assim que Deus faz. É assim que Deus maravilhoso, Deus Pai faz. Minha mãe tá me ligando no telefone do meu marido. Peraí que eu vou atender ela, gente. Ela vai ligar de novo. Então, falei com a minha mãe. Então, nós temos que permitir que Deus nos mostre. Dói, gente, dói sim, porque a gente não gosta, né? Até o momento não é que a gente acha que a gente é perfeito, não. Não é isso. É que, a gente não acha que está fazendo errado, sabe? Mas quando Deus, Ele quer mudança, Ele quer trabalhar, Ele quer transformar, e a gente faz as orações perigosas, quais são elas? Senhor, sonda-me, vê se há em mim caminho mau, e retiras de mim, guia-me pelo caminho eterno. São orações perigosas, que nós temos que estar atentos, porque Deus vai mostrar sim. Deus vai falar sim, mas nós não devemos ter medo disso e nem não querermos isso, porque isso nos faz amadurecer e criar mais intimidade com Deus, nos faz ser pessoas melhores e trabalharmos mais dentro da palavra do Senhor corretamente, né? Então, devemos sim permitir, aqui como está escrito, permita que sua caminhada com Deus vá além da obediência externa e transforme também o seu interior. Às vezes tem raízes podres, né? Coisa lá que não tem que estar. E Deus, quer tirar, quer transformar. E às vezes a gente, não quer dar espaço. Parece que a gente se acostumou com aquela raiz podre lá, de uma tal forma, que vira e mexe a gente tá olhando para ela. E aí se torna algo perigoso. Por quê? Porque podemos fazer como uma mulher de Ló. Hoje comentei com a minha mãe sobre isso, sobre a mulher de Ló. Ela estava falando sobre umas coisas do passado. Eu falei, mãe, vamos mudar de assunto? Porque senão a gente vai fazer como a mulher de Ló.
vamos ficar olhando para o passado. Mas se Deus quisesse que tivesse acontecido de tal forma na sua vida, Ele teria feito e nada teria impedido que Ele fizesse. Porque acaso há impossível para Deus? Hoje comentei com uma amiga minha o que diz lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Há algo demasiadamente impossível ou difícil para Deus? Não tem, né? Então, finalizando, mesmo no ventre do peixe, Jonas orou. E eu digo para vocês, mesmo eu no fundo do poço, eu orei, olhei para cima e orei. E Deus ouviu a minha oração, porque na hora eu vi a mão grande e poderosa dele estendida para mim. E falando, vem, segura, sobe, vem. E eu falava, eu não consigo, estou sem força, eu não consigo pular. E ele falava, dá um pulinho que você consegue. E eu falava, o pulinho que eu vou dar não vai ser suficiente para agarrar essa mão. Mas ele falava, tente. Gente, foi tão maravilhosa aquela experiência, porque realmente foi como eu não sei explicar para vocês, mas foi como um arrebatamento, mas eu estava acordada. Eu sabia que eu estava acordada, porque eu estava ouvindo tudo. Foi uma espécie de visão, mas olha, foi incrível, foi um extraordinário. Então, mesmo no ventre do peixe, Jonas orou e Deus ouviu. Você nunca está longe demais para recomeçar. Nunca. Deus não quer te castigar, Ele não quer nos castigar. Ele quer nos ensinar a amar como Ele ama. Amém? Vamos fazer essa declaração juntos para o mês de junho. Em junho, eu floresço na casa do Senhor, colho frutos e vivo em estabilidade e paz. Repita isso sobre sua vida todos os dias durante o mês de junho. Amém? Vamos orar? Repitam em nome de Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos a ouvir o teu chamado e obedecer com fé, mesmo quando sentimos medo ou resistência. Ensina-nos a ter um coração misericordioso, como o Senhor teve com o povo de Nínive. Perdoa nossas fugas e dúvidas e fortalece nossa confiança no teu amor e plano. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Veja, voltei aqui e abri a Bíblia para ler o Salmo, aí apareceu Gênesis 18. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E essa foi a parte A do versículo. A parte B já fala sobre Sara, sobre o porquê que o Senhor estava falando isso. Entendeu? Vou deixar somente até aqui, tá? Então, vamos para o nosso salmo diário. Hoje é o 129, amém? Recordação de libertações. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade, tem alguém que está sedenta da palavra do Senhor. Imaginem quem foi? Minha mãe. Procurando devocional. Já vai. Então vamos voltar. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Todo o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam
não dizem. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém e amém. Graças te damos, Senhor, porque a sua bênção é sobre nós, é sobre o nosso lar, é sobre nossa família. Louvado seja o nome do Senhor, que em todo tempo é fiel, misericordioso e bondoso, e de geração em geração o Senhor é conosco. Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo. Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.